Olá, amigos, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia e nessa semana com um tema bem especial. Vocês vão poder aí acompanhar, vão poder participar da nossa aula. Não se esqueçam de algumas coisas que são assim importantíssimas para que venhamos a desenvolver uma certa interatividade, tá bom? Primeiro, não esqueçam de seguir @Robertão da Transmissão. Lembram da camisa que será sorteada? Uma camisa única na história da educação de Pernambuco, não só de Pernambuco, do Brasil, do mundo, do universo. Você pode ser o único a ter essa camisa do Robertão da Transmissão. Porém, eu já disse a ele também que quero minha camisa, certo? Quero minha camisa. A gente vai participar aí desse sorteio especial, ok? Segundo, sigam o professor Marconi Lopes, vá lá no @Marconi1977, participe, interaja, vamos procurar saber um pouquinho mais, tirem suas dúvidas, até porque o nosso tempo aqui é muito rápido, temos muito mais para falar, muito mais para conversar sobre os temas, sobre esses filósofos, então vamos interagir lá no @Marconi1977. E também você pode participar de um sorteio em relação a um livro de filosofia. Participe conosco, esteja preparado para esse momento especial, ok? Vamos à nossa aula de hoje com um tema bem especial, a indústria cultural, a formação da subjetividade contemporânea. Nossa, até cansei agora para falar o tema, viu? Grande, né? Mas não se preocupe, nós vamos entender o que seria essa indústria cultural, o que seria essa subjetividade contemporânea e como os dois se relacionam. Como vocês podem bem entender, nós vamos falar pelo próprio tema, pelo próprio título que foi dado à nossa aula de hoje, tem a ver com a questão da cultura, ok? Da forma como nós vamos ver, vamos entender essa cultura e também como ela está relacionada com a nossa forma de ser, com a nossa forma de viver e como ela é trazida para cada um, né, de nós que precisamos nos relacionar com ela. Isso tem a ver com a subjetividade, né, com o sujeito que somos nós, que fazemos parte dessa ideia, dessa história, dessa convivência com essa indústria cultural. Vamos entender um pouquinho mais? Qual o seu programa de TV favorito? Qual o seu programa de TV favorito? Talvez uma série. Alguns gostam ali de novelas, de filmes. Você vai lá no @Marconi1977 e vai dizer para mim qual o seu programa de TV favorito e por que esse programa é o seu favorito, ok? Eu vou dar algumas dicas sobre o meu programa de TV favorito e eu quero ver se você vai acertar. Se você acertar, você vai ganhar um presente, vai participar de um sorteio para poder ganhar um presente especial, se você acertar qual é o meu programa de TV favorito, ok? Vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, tem a ver com... Como é que eu poderia dizer? Tem a ver com comportamento, análise comportamental. Deu para sacar? Primeira dica, tem a ver com análise comportamental. Segunda dica, tem a ver com um programa é uma série que mexe com essa questão policial, análise comportamental, né, tem a ver com a questão psicológica, tem a ver também com a questão ali, né, de abuso da polícia, do FBI, né, e assim por diante. A segunda dica. A terceira dica, ela já passou algumas vezes na TV aberta, né, ali em uma das redes de TV aí, depois ali da meia-noite, por ali, mas normalmente eu assisto na TV fechada. É a dica em relação à terceira dica, em relação a essa série que eu gosto, que é o meu programa de TV favorito. Se você descobrir, vai participar de um sorteio especial, que é um sorteio, certo, para vocês, tá bom? É um sorteio para você, quem acertar. Você quer ganhar também? O pessoal começou a sorrir aqui, ó. Você já acertou, já viu? Aninha, ó, a Aninha tá aqui, ó. A Aninha começou a sorrir aqui. A Aninha quer participar também, quer ganhar o seu presente. Pode um negócio desse. Aninha, você quer ganhar o presente também, Aninha? O sorteio de um livro
de filosofia. Ok, Aninha, ela já é uma das grandes experts de filosofia aqui, viu? Daqui uns dias a Aninha vai dar aula aqui para vocês. Vai dizer, professor Marconi, não precisa vir mais não, que a Aninha agora vai dar a aula ali, que é aprendendo tudo de filosofia. E ela quer participar. Não deixem a Aninha ganhar. É o quarto desafio, não deixem a Aninha ganhar. Você vai adivinhar qual é o meu programa de TV favorito. Mas vamos lá. Professor, como é que surge? Qual a ideia? Quando começou essa origem da chamada indústria cultural? Como vocês podem observar aí no slide, essa indústria cultural, ela começa a se desenvolver ali em meados, né, pós o desenvolvimento da Revolução Industrial. E a base dela, dessa indústria cultural, tem a ver com aquilo que é produzido a nível da cultura, a nível de entretenimento, para começar a trazer e para vender algo a nós. Você já se sentiu muitas vezes atraído por aquilo que está ao seu redor? Você já se sentiu muitas vezes atraído em comprar um refrigerante, uma determinada marca de refrigerante, ou até mesmo assim, você já viu aquelas pessoas que vão comer assim, vão aos supermercados assim, eu vou comer um biscoito. Olha, a Aninha tá aqui, Aninha, faz isso não, Aninha tá falando aqui de hambúrguer. E eu tô com fome, viu? A gente, o hambúrguer, falou em tudo agora aqui. A barriga chega, roncou aqui, né? Não sei a sua barriga. Mas a indústria cultural é exatamente isso. Foram cunhados, esse termo foi lançado pela primeira vez por dois filósofos, um deles Adorno e o outro Horkheimer, que ele falava o seguinte: ele está no conceito, como vocês podem ver aí no slide, da produção cultural como sendo uma mercadoria, com os princípios de acumulação capitalista que vão reger a produção dessas mercadorias. O capitalismo, lembre-se que ela tem uma palavra que define o capitalismo, que é o lucro. Então, o lucro para vir e também da exploração de uma classe sobre outra. Então, quando é produzido algo que leve você a ter uma determinada ideia, ou quando você passa agora a ter uma exploração do seu trabalho intelectual e você vai se subordinar aos objetivos de acumulação, quando você começa a ter um trabalho intensivo a partir das novas tecnologias, ou um trabalho quase desenvolvido como se fossem máquinas e funções diversificadas, então nesse contexto a cultura começa a ser produzida e começa a ser vendida e consumida como qualquer bem perecível e começa a ser levada às pessoas como sendo algo de suma importância. Por exemplo, vou pegar aqui o que me falaram aqui, que me deixou com fome, o hambúrguer. Alguém chega e diz assim, olha, você vai ao cinema, você vê ali passa ali, vê ali uma propaganda de um refrigerante, de um hambúrguer, e você diz assim, eu preciso tomar esse refrigerante, eu preciso comer esse hambúrguer. Mas vem uma pergunta assim bem especial, você precisa mesmo tomar aquele refrigerante e comer aquele hambúrguer? É necessário para você fazer aquilo? Mas só que a gente pensa assim, uau, eu preciso, porque vi na televisão, vi na mídia, nas minhas redes sociais e disse que aquele era o melhor refrigerante. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma vez eu li um livro chamado As 22 Leis do Marketing. Eu acho que é mais ou menos esse o nome do livro. Foi há alguns anos que eu li, mas era o nome em relação a essas propagandas, né, que são feitas sobre alguns produtos. E nesse livro dizia o seguinte, uma pesquisa que foi feita que mostrou que uma determinada marca de refrigerante mundialmente conhecida e que muitas pessoas o tomam, ele, nessa pesquisa química, demonstrou que ele, em nível de gosto, de sabor, ele não é o mais apetitoso. Porém, são gastos milhões de dólares em propagandas para colocar na mente das pessoas que quando você pensar em matar a sua sede, em tomar algo para lhe satisfazer ou para se relacionar de uma forma mais
concreta, até porque nós nos relacionamos melhores quando estamos ali em volta de uma mesa com comidas, etc., você precisa tomar esse determinado refrigerante. Então, a indústria cultural serve exatamente para isso, uma produção, né, através de filmes, através de séries, através de propagandas, para levar o ser humano a utilizar ou a usufruir aquilo que é trazido pelo sistema capitalista, ok? Na visão desses filósofos. Então, esse pensamento da indústria cultural, ela começa a se desenvolver a partir de um pensamento também muito forte da pós-modernidade, ou a partir do pensamento pós-moderno. Professor, o que seria esse pós-modernismo? Alguns estudiosos da área afirmam que não há como você definir o início ou o que seria esse pensamento de forma mais clara do pós-modernismo. Porém, existem algumas características que definem essa pós-modernidade. Primeira característica, que é a questão da ruptura com aquilo que é tradicional e com as instituições. Segunda característica, como diz o nosso amigo Bauman, né, o sociólogo polonês, ele diz o seguinte, que uma das grandes características desse sistema pós-moderno é a sociedade se tornar descartável. As pessoas não vivem mais relacionamentos sólidos. As pessoas vivem relacionamentos agora descartáveis. E se eu fizer uma pergunta para você, você vai dizer assim rapidamente. Eu tenho certeza que você vai falar rapidamente a resposta e eu já sei até qual é a sua resposta, né? Porque eu só adivinho não, viu? É só você analisar a sociedade como um todo. Se você tem um amigo e esse amigo olha para você e diz assim, e esse amigo lhe machuca, lhe magoa, olha para você e diz assim, como você é feio. E você diz assim, eu não sou feio, eu sou lindo, maravilhoso. E a pessoa diz, não, você é feio. Você diz, nossa, esse amigo me machucou. Ele falou isso para mim, eu não vou mais conviver com ele. Aí você já pensa o quê? Eu não preciso dele. Eu vou agora buscar um outro amigo. Vou conviver com outra pessoa, essa pessoa vai ser agora minha amiga. E de repente essa pessoa faz algo contra você, diz que também você é feio e você vai para outro. Por quê? Na sociedade pós-moderna, nesses relacionamentos descartáveis, nessa visão de que tudo pode ser deixado ao lado e você pode viver a sua própria vida da sua própria maneira, você não precisa de ninguém, consequentemente, você descarta um sem nem sequer questionar os motivos, ou sem nem sequer perguntar ou oferecer algo que possa reconciliar essa amizade, mas você descarta e vai para uma outra amizade. Isso pode ser aplicado a várias coisas. O descartar não apenas de um relacionamento, mas o descartar de um produto, o descartar de um programa de televisão, o descartar de uma ideia, de uma religiosidade e assim por diante. Então, nós vivemos em uma cultura pós-moderna que leva a essa segunda questão, que é o descartável. Mas existe também uma terceira característica do pensamento pós-moderno, que é o consumismo. Vocês já notaram que nos tornamos pessoas extremamente consumidoras? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem típico, tá aqui na minha mão, celular. Vocês sabiam que existem pelo menos a média de 2 celulares para cada pessoa que há no Brasil? Existem mais celulares no Brasil do que gente. E com certeza, o seu pensamento, se você não trocou ainda seu celular, na sua mente está assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pegar um celular melhor do que eu tenho. Até porque muitos desses nossos aparelhos, né, móveis, ou que nós chamamos de celulares, eles são feitos para durarem no máximo 2, 3 anos, vem uma tecnologia diferente, um sistema operacional diferente, e você já começa a pensar, eu preciso de algo melhor. Olha, consumismo. Então, a cultura da pós-modernidade, ele faz com que os homens produzam e, em cima daquilo que eles produziram, eles criam um sentimento. E eles vão expressar esse sentimento através do adquirir.
esses produtos para si, ok? Então vamos lá. E deu para entender agora um pouquinho sobre essa questão da indústria cultural e o que é subjetividade. A subjetividade, ela está relacionada a duas questões, o mundo interno e o mundo externo. Quando você fala do mundo interno, está ali relacionado com o quê? Com aquilo que você, o seu íntimo, com aquilo que você é, com a sua essência. E o mundo externo, que é aquilo que está fora de você, certo? É aquilo que está fora de você. Então, preste atenção aí no nosso slide, que você vai dar uma olhadinha aí para você entender melhor, ok? Então, você vai entender melhor. Dê uma olhadinha. Você vai ver aqui o seguinte, que existe uma relação daquilo que eu sou, ou seja, do meu mundo interno, com o meu íntimo, com aquilo que é o meu mundo externo. Então, essa relação vai formar os meus valores, as minhas crenças, que vão ser compartilhadas na dimensão cultural, certo? Que vão criar as minhas experiências, que vão criar a minha forma de viver. Em outras palavras, para que a gente entenda isso muito bem, aquilo que eu sou, né, é trabalhado, aquilo que eu sou é trabalhado com aquilo que está ao meu redor. Vamos voltar aqui, produzido pela indústria cultural, ou seja, aquilo que eu sou, os meus gostos, os meus desejos, a minha vontade, começa a se relacionar agora com a indústria cultural e começa agora a fazer parte da minha vida e do meu comportamento, da minha forma de ver e de pensar o mundo. E veja como é que Adorno pensava nisso, esse filósofo. Ele dizia o seguinte, segundo ele, tudo se torna negócio. Então, seus fins são comerciais e são levados à exploração de bens considerados culturais. Ok? Ou seja, todos vão viver para fazer o quê? Para fazer com que eu e você pensemos apenas em consumir. Você já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo aqui bem típico para você. Se uma mulher, né, e aqui a minha chefe, eu estou aqui, ó, eu acabei de olhar aqui para a minha chefe, ela está ali. Normalmente, o que é, né, chefe? Olha para mim, faz assim se eu estiver positivo. Normalmente, o que as mulheres fazem quando vão para um casamento? São convidadas para um casamento. E elas abrem o guarda-roupa, olham e dizem assim, tem ali 45 vestidos, 50 saias, 60 blusas e mais ou menos uns 100 pares de sapatos. Você sabe que os homens normalmente ele tem apenas um par de cada, né? De cada tipo de roupa ali, 3 sapatos no máximo, um sapatênis, um sapato social e uma sandália, não mais do que isso, porque isso é extrema vaidade. Então a mulher abre assim e a primeira frase que ela diz é o quê? Estou sem roupa. Estou sem roupa para ir para o casamento. É assim, chefe? Não é, chefe? É assim? Não é? Pronto. Então ela diz assim, ó. Não é? Cada evento uma, é exclusividade. Ela disse aqui, é exclusividade. Se chegar na festa e ver a mulher, uma outra mulher com a mesma roupa, como disse a minha esposa certa vez, se eu chegar na festa e estiver uma pessoa com a mesma roupa que eu estiver, eu volto para casa. Eu não fico. Nós somos levados. Veja o que é que diz Adorno. Segundo ele, na indústria cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócios, os seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Ou seja, somos levados ao consumo, somos levados a, muitas vezes, ser aquilo que nós não somos. Isso é forte, hein? Olha só. Eu gosto muito dessa tirinha que diz assim, o que é que diz a indústria cultural? Coma, prove, vista, faça, pense dessa maneira, faça isso. O que eles pensam que nós somos? Na verdade, a pergunta não é nem essa. Na filosofia, a pergunta seria o seguinte, e o que realmente nós somos? E o que nós somos de verdade? Será que nós estamos tão envoltos por essas questões da indústria cultural, por esse trazer para nós, né,
é aquilo que nos é trazido, que nos é levado a sermos consumidores. Ou muitas vezes, uma coisa que tem sido muito debatida nesses últimos anos, dentro desse aspecto da indústria cultural, do envolvimento com a sociedade, por exemplo, em relação à estética, né? Um padrão de que no universo feminino, a mulher, para ser realmente bonita dentro desse aspecto da indústria cultural, nessa nossa nova sociedade, ela tem que ter um determinado peso, ela tem que ter uma determinada forma de ser, ela tem que ser dessa maneira. O que realmente nós somos? Manipulados por aquilo que está ao nosso redor e deixamos que isso transforme nossa visão de mundo, nos tornemos sujeitos que somos levados por aquilo que é apenas externo e não pelo interno, não pelo nosso mundo interior, não pela vontade controlada, não pelos desejos que são controlados, ou como dizia Aristóteles, para vivermos à base de virtudes, de valores e de uma ética, ou somos levados apenas por aquilo que as pessoas dizem para nós? Compre, prove, vista apenas isso, tenha esse corpo, vá a tal coisa. De certa maneira, essa indústria cultural cria um determinado tipo de preconceito. Se você não segue tal padrão, se você não segue tal, não veste tal roupa, se você não compra tal produto, se você não assiste tal coisa, você está longe de ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Então, dentro desse aspecto da subjetividade, dê uma olhadinha aí nesse slide, vejam que aquilo que deveria estar fora de nós e nós o controlarmos, passam a ser agora o controlador da nossa vida. E esse é o grande objetivo da indústria cultural, fazer com que você seja muito mais dominado do que dominante, ok? E Adorno, ele dizia o seguinte: o consumidor, eu, você, não somos mais soberanos. Como a indústria... Olha, antes de eu ler a frase toda, preste atenção nesse pedacinho da frase. A indústria cultural quer fazer crer que eu sou soberano. Não, você compra isso porque você tem, você pode, você é o melhor. Quando, na verdade, eu não sou soberano dentro do aspecto de como consumidor, dentro desse aspecto da indústria cultural. Eu não sou soberano. Eu sou levado a comprar determinada coisa, determinada marca, determinado produto. Então, não é o seu sujeito, mas o seu objeto. Eu não sou um objeto. Eu não posso ser manipulado por pessoas que querem fazer que eu compre, que eu vista, que eu faça determinadas coisas. Então, qual é o grande questionamento feito pelo nosso amigo, pelos filósofos Adorno e Horkheimer? Ele diz o seguinte: eu não posso ser objeto de uma indústria que quer fazer com que eu me vista, que eu pense, que eu fale, que eu coma a partir daquilo que eles me oferecem. Mas eu preciso ser eu mesmo, ter a minha própria forma de pensar, os meus próprios questionamentos, minha própria visão de mundo, a partir daquilo que é certo ou errado dentro de um princípio ético, tá bom? Muito bem. Uma perguntinha aqui para nós imaginarmos, entendermos um pouquinho mais. Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, criadores do conceito da indústria cultural, ele assume um caráter alienante, evitando que se desenvolva o pensamento crítico acerca das explorações sofridas no dia a dia. De que forma é produzida essa alienação? Dá uma olhadinha aí nesse slide, marca bem, vai lá no @Marconi1977 e lá você dá a resposta para nós, que você vai concorrer a um livro de filosofia. E não deixem a chefe ganhar o livro, mas vão lá e participe conosco desse momento especial, tá bom? Um abraço, galera, até a nossa próxima aula. Tchau!